Vamos agora pra ele, um anime bem diferente, felizmente muito diferente do que a gente vê por aí por temporada, onde temos Orb sobre o movimento da Terra, que o título em português é mais fácil. E aqui temos o Rafał, eu poderia dizer que a gente tem o Rafał, onde ele é um garoto lá no século... Puta que pariu, século XV, aqui, obrigado. Obrigado, Manifest. Eu não ia lembrar o século. Onde ele é um garoto muito inteligente, ele estuda bastante, e ele eventualmente tromba com um cara que ele tá sendo caçado pela igreja, né? Que ele vai ser executado pela igreja, porque ele é um cara que estuda astronomia. Eu sempre confundo astrologia, desculpa, perdão. Astronomia. Que é, ou que muitos dizem ser, nessa época, uma heresia, né? E se você fizer esse tipo de estudo, tu vai, né, queimar. Tu vai virar pipoca. E era muito sobre esse momento histórico que ele vive e como isso acaba criando e aguçando um pouco do conhecimento dele de, caraca, por que um cara, que ele é inteligente, inclusive ele até troca uma boa ideia com o Rafał, fala, você manja muito e você sabe que você tá fazendo algo que é uma heresia e você poderia só estar vivendo a sua vida de boa sem se comprometer em fazer um estudo que faz sentido, que tem muito a ser questionado, muito a ser aprendido, mas você pode acabar perdendo a sua vida por isso. E ele vive esse dilema inicialmente de, caraca, eu quero continuar essa pesquisa, por que esse cara deixou essa pesquisa comigo? Por que eu vou fazer com essa informação? Eu poderia só dar um grande foda-se e continuar na teologia e fazendo, né, só a vida seguir, e eu, sendo uma pessoa que tem muito conhecimento, poderia ter um bom prestígio em cima disso. E eu vou entregar esse plot porque é sobre isso. Orb não vai tratar apenas como o Rafał como protagonista. Ele vai trazer outros personagens que eles estão nesse mesmo ambiente de pesquisar sobre a astronomia, sobre entender por que a Terra não é o centro do universo, quais são as metodologias de estudo e de análise, de observação que eles vão ter em cima disso. Então, ao longo da história, você vai ter o Rafał, você vai ter o Baned, você vai ter o Oxy, você vai ter a Diorenta, você vai ter outros personagens que vão ser protagonistas dentro do seu tempo, que vão abordar esses assuntos, e esses personagens vão passando essa informação um pro outro. E como eu já deixei no subtexto aqui, todo personagem que estuda sobre isso, né, vira pipoca. Então entenda do jeito que quiser. Mas é importante eu até entregar um pouco sobre esse twist, né, que acontece com alguns personagens aqui, porque a história também quer falar sobre isso. Ele também quer falar sobre essa passagem de geração, essa passagem de conhecimento, essa passagem de intenção, de sentimento, de objetivo, e é uma obra excepcional em fazer isso. Ela é excepcional em abordar tais assuntos. Se o Maurício estivesse aqui, infelizmente ele está extremamente corrido, ele poderia trazer muito mais do conhecimento científico ou da metodologia científica que Orb aplica dentro do seu roteiro. Porque, segundo ele, foi um dos melhores animes que abordou metodologia científica para abordar como funciona um estudo científico, como funciona uma abordagem, uma observação, como você consegue conhecimento, acumula estudos para isso ter validade e ser replicado por outras pessoas. E esse conhecimento ser uma bola de neve que acumula, é testado e é confirmado. E ele muito vai trazer isso em sua narrativa, ele muito vai trazer isso dentro da sua própria trama, como os personagens vão conseguir, de alguma forma, criar essa metodologia e fazer essa história progredir e não morrer no processo, sabe? E passar essas informações pra frente. E é uma obra tão plural de personagem, de contexto de mundo, de contexto histórico, de contexto científico, e, putz, cara, ela poderia só ser uma obra maravilhosamente perfeita. E, infelizmente, não é. Então, né? Mas assim, Orbe é uma obra complexa, primeiro pela estrutura narrativa, por ter vários protagonistas, né? Que é inclusive algo que o nosso querido To Be Hero tá fazendo também, né? Sim. E é algo extremamente difícil de fazer.
você construir uma narrativa dessa forma e estruturando uma linha cronológica nesse sentido. Mas isso ele faz com uma facilidade inacreditável. Obviamente que ele tem os seus problemas na narrativa, principalmente ali pro final, ele toma algumas decisões bem duvidosas. Você tem um episódio específico também, que é ali no final da segunda parte, né? Do episódio 5, 6, que tem alguns problemas, principalmente questão de suspensão de descrença, que ele dá uma Nossa, forçada de barra. ele dá uma Mas assim, forçada tirando. naquele pingente, né? Ele força o equilíbrio ali. Mas assim, tirando esses pontos, assim, a narrativa ela é muito redonda, ela é muito responsiva aos personagens. Eu acho que um dos pontos mais altos são quão carismáticos são os personagens, como os personagens eles trazem ideias que você se identifica, que você fica instigado pelas reflexões deles, porque são contextos distintos dos personagens. E pela perspectiva de cada um, a gente tem uma visão de mundo sobre o que eles estão fazendo e sobre os impactos disso na sociedade. E isso é muito interessante porque ele trabalhando esses pontos de vista, ele coloca e respalda sempre o ponto de vista da época com o ponto de vista desses personagens, as resoluções, as consequências e o questionamento se no final vale a pena, se no final o que fica, sabe? E essas reflexões que ele vai propondo vai evoluindo e causando efeitos diretamente na sociedade. O que você tem de sociedade no início do anime não é a mesma sociedade pelo tempo que passou que a gente tem lá pro final do anime. Muitas coisas mudaram e diversas ações tiveram suas respectivas consequências, sabe? E eu acho isso muito legal porque ele traz essa ideia, ele traz essa mensagem e carrega junto com a narrativa e respalda isso. De fato, isso é um dos pontos mais importantes com relação a Orb, é que ele é uma obra com uma mensagem muito forte, muito poderosa e muito bem respaldada. A mensagem está sempre ali, ela é sempre intrínseca, ele está sempre refletindo sobre ela e aprimorando e lapidando para que quando chegue a um ponto de conclusão, você já tenha a ideia respaldada, já tenha as visões de mundo dos personagens e você consiga absorver aquilo de forma mais fácil possível. Mas, até porque as reflexões são bem complicadas, os processos até chegar lá. Então, e ele consegue emaranhar bem o contexto da ciência naquele mundo sobre a questão da astronomia, em contraste ao contexto dos personagens, socialmente falando. Ele interpola bem esses elementos, coloca isso bem em primeiro plano, apresenta bem narrativamente, então é uma obra extremamente singular, uma obra rara. Se você tentar procurar uma obra com Orb, você não vai achar. Não falo nem tematicamente, eu falo juntando temática, estrutura narrativa, forma como ele conta o storytelling dele. Ele é uma obra extremamente singular. E esse é um ponto que a gente tem que trazer como um ponto positivo, porque é muito raro uma obra desse tipo, e quando obras desse tipo vêm, elas ficam na nossa cabeça, porque é uma obra que, pô, você consegue lembrar e selecionar ela com facilidade, porque ela é tão diferente, ela destoa tanto do que a gente tem, que de fato não parece anime, né? Não Não. parece. É uma outra coisa aqui. Uhum. Portanto, é uma obra muito boa? Sim. Tem uma mensagem muito boa? Tem uma ideia muito legal? Ela cativa? Sim. Pelo tanto de diálogo que ela tem, ela conseguir manter a gente instigado, ela tem muito mérito nisso. Nas conversas, nos personagens, tem muito mérito nisso. Principalmente porque ele tem um ponto negativo muito recorrente, que é a questão de produção. Aqui a gente tem um déficit, tem uma limitação gigantesca no que ele te consegue apresentar visualmente. São poucos momentos de fato ele consegue apresentar e são momentos assim com mais da fotografia, um take específico que ele consegue te passar um sentimento, te passar um contexto e consegue evocar sentimentos dentro. Aí beleza, mas assim, as cenas de ação, as continuidades é muito limitado. E mesmo dentro dessa limitação ele consegue te apresentar tanta coisa. Então é uma obra assim extremamente singular. A gente vai demorar para ver outra, se a gente algum dia ver. E apesar disso, ainda tem os seus defeitos, que aí, tanto na questão narrativa, principalmente na resolução, tem algumas ponderações ali a ser feitas, e também no aspecto de produção. Obviamente que nada disso estraga a obra, torna ela ruim, nem nada do gênero, mas são pontos que de fato a gente acompanhando a narrativa e vendo esse primor na narrativa, a gente consegue perceber esses elementos que estão ali mal colocados. Sim, sim. É até difícil dar nota, cara, porque Orb, pra mim, ele tem duas notas, vamos dizer assim. Uma nota minha, tipo, como eu gostei, me conectei,
ela, inclusive levando em consideração quão importante e diferente ela é uma nota que eu vou, de fato, fazer esse emaranhado técnico de produção, narrativa e coisa do tipo. Nesse daí, é difícil, eu teria que dar um 8, assim, nesse aspecto. Mas, e sendo bem legal ainda. Mas, pela minha nota pessoal, cara, isso daqui é um 10 redondo. Então, fica difícil eu conseguir dar uma nota. No final do dia, eu vou dar meio de campo entre essas duas, eu vou ficar com 9. Eu sei, é uma nota alta. Ele fez por merecer em muitos aspectos, porque os momentos altos de Orb são excepcionais e diferenciais, inclusive, são coisas dele, são méritos dele, e pela própria singularidade da obra, ele conseguiu tirar o máximo disso, principalmente de conversas e reflexões, mas infelizmente ele tem dois calcanhares de Aquiles aqui, que um é a produção e o outro é uma escolha narrativa final bem difícil, mas que não destrói a obra de forma alguma. Assim, acho que agora eu tô... Porque assim, eu lembro quando eu vi o episódio, eu fiquei consternado. O que ele fez nesse episódio específico que o Dan tá falando foi assustador. Foi difícil. Foi uma das piores decisões que eu já vi na minha vida. Foi bem difícil. Sabe aquela coisa? Minha pior decisão vai ser sempre a próxima? Sempre dá pra piorar? Ele conseguiu. Conseguiu, de fato. Porque ele saiu do ponto mais alto dele e ele foi pro ponto mais baixo. O que acontece com você quando você tá no alto e você vai pro baixo do baixo do baixo? Pô, a pressão te destrói. Sim, você fica A pressão baqueado. te destrói. Sim, e foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, eu vou dar um 8, mas é aquela coisa. Se eu começar a lembrar muito desse episódio, vai cair pra 7, vai cair pra 6, porque assim, é assustador o que ele fez. É uma escolha que, assim, eu acho intragável. Obviamente não vou dar spoiler, mas eu acho intragável, porque qualquer pessoa que falasse, olhasse e falasse, não, gente, vai ficar legal. Não tá legal. Não vai ficar bom. Não tá interessante. Não tá interessante. Tu tem literalmente, o episódio anterior foi uma Ferrari andando a 200. Tu pegou a Ferrari, desmontou, deixou a roda só e tá empurrando a roda. Por quê? É literalmente isso que ele fez. Pois é, cara. Infelizmente. E engraçado que eu acredito, inclusive, que mesmo com esse final, ele não destrói Orb. Não é como, sei lá, aconteceu com o Cado. Cado a gente sempre lembra que, meu Deus do céu, chega no final e a pisada na merda é tão grande que, tipo, parece que fez um tsunami de cocô. E em Orb não. É só, tipo, você fala, caralho, não precisava. Porque tudo tava tão redondo, né? Tava tudo tão em órbita. E aí chega no final e você fala, ok, é só uma experiência bem amarga na boca, mas que não estraga, inclusive, não destrói a completude. Não destrói a completude de Orb. Ele está completamente redondinho até o seu final. E mesmo com uma escolha bem difícil, aí ele ainda não faz isso. E até isso não atrapalha do fato de eu indicar pra vocês e assistam Orb. Assistam Orb porque ele é diferente, ele vai te dar uma perspectiva única, ele vai te ensinar processos que talvez nunca outros animes te apresentou. Porque, de novo, o Maurício ia poder elaborar muito mais sobre isso, sobre como ele tem muita fidelidade com processos de conhecimento ou construção de conhecimento e processos científicos, né? E ele é excepcional nisso, junto com uma ótima história. Então assistam Orb e façam esse bem pra vocês.